Nós estamos em dias de convocação. Eu sinto o galopar dos cavalos. Isso. Eu ouço o leão rugir. Eu vejo fogo nas tochas, marchando pra guerra. Eu sinto o galopar dos cavalos. Eu ouço o leão rugir. Eu vejo fogo nas tochas, marchando pra guerra. Sinto o galopar dos cavalos. Eu ouço o leão rugir. Eu vejo fogo nas tochas, marchando pra guerra. Eu sinto o galopar dos cavalos. Eu ouço o leão rugir. Eu vejo fogo nas tochas, marchando pra guerra. Não espere eu fazer alguma coisa não, por favor. Rompeu um ambiente profético aqui nesse lugar. Rompeu em um ambiente profético nesse lugar. Só que agora você precisa sair da terra, querido. Você precisa sair do natural. Quando o ambiente rompe, a responsabilidade de entrar nele é de nós. Fazer algo diferente na tua vida hoje. Eu vejo pessoas que pensaram em tirar a vida, sendo restauradas pelo Espírito nessa manhã. Eu vejo pessoas que não conseguiam mais ter esperança, sendo empossadas de uma nova vida nessa manhã.
Espírito Santo está pairando sobre este lugar. Se tiver algum corajoso aqui a se esvaziar, o Espírito Santo ele te enche. Assim como no princípio, que era tudo sem forma e vazio, e o Espírito pairava. Assim como no princípio, no início de todas as coisas, o Espírito não tinha um lugar para habitar. É por isso que ele pairava sobre a face da terra, sobre a face do abismo. Ele não tinha um lugar para habitação, ele não tinha um lugar para promover vida. Ele não tinha um lugar para avivar. Só que quando Deus Pai libera uma palavra e diz: haja, todas as coisas são criadas por Ele. Só que o Espírito não estava nas águas, o Espírito não estava sobre as árvores, o Espírito não estava sobre os animais. Mas quando Deus Pai diz: não vamos fazer o homem com as nossas mãos e não com a nossa voz, vamos fazer o homem com aquilo que a nossa mão pode provocar, não sobre aquilo que a nossa voz pode construir. E na hora que o homem estava pronto, aí sim o Espírito tinha algo, tinha alguém para adentrar dentro dele. Você pode tentar várias coisas, você pode tentar correr para vários caminhos, você pode tentar levar a tua vida para vários e vários lugares, mas se o Espírito de Deus não estiver dentro de você, querido, você estará vazio, e você andará como um morto, você andará como um homem sem vida, você andará sem esperança, você andará sem alegria, você andará sem o amor, você andará sem a bondade, porque todas essas coisas são acrescentadas pelo Espírito Santo de Deus. Isso aqui que não era nem isso que eu quero falar. Mas existem pessoas aqui que enquanto você tiver uma forma, enquanto você tiver as suas convicções, enquanto você estiver mergulhado nas suas paixões, enquanto você estiver mergulhado na tua carnalidade, enquanto você estiver mergulhado nos teus conceitos, o Espírito Santo não vai pegar você e te transformar. Você viverá daquilo que os outros estão vivendo. Ah, querido, que coisa chata a gente ficar assistindo o que homens têm vivido na presença de Jesus. Nós nos tornamos um admirador, nós tornamos admiradores daquilo que homens quebrados estão se tornando na presença de Deus. Mas não é mais um tempo de nós olharmos para homens, é um tempo de nós olharmos para dentro do nosso coração e dizer: Jesus, se tem algo dentro de mim que atrapalhe o teu Espírito, eu coloco para fora nessa manhã, para que o teu Espírito promova a vida em mim. Se levantar sobre as feridas não tratadas, vem restaurar. Sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar. Sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Escute. Está pronto? Deus não levantou Moisés porque Moisés era bonitinho. Deus levantou Moisés porque havia um clamor de um povo que estava oprimido. Moisés foi levantado não foi porque ele queria ser o libertador. Até porque se você ouvir as frases de Moisés e o diálogo de Moisés com Deus, ele fala: eu não sei nem falar. Como que eu vou me colocar diante de Faraó? Como que eu vou
ser condutor de um povo, sendo que eu não consigo fazer nada. Só que existia um clamor de um povo escravo, que estava debaixo da escravidão. Existia um clamor de um povo que estava cansado de trabalhar sem recompensa. Um povo que estava cansado do sofrimento. Um povo que talvez olhou um dia um para o outro e disse assim: não foi isso que ele nos prometeu? Não foi isso que ele nos prometeu lá atrás com o nosso pai Abraão? Talvez parte eles começaram a olhar para a terra e falar assim: aonde está o leite? Aonde está o mel? Aonde está tudo aquilo que ele nos prometeu? Então começa a subir um clamor diante de Deus. E quando sobe um clamor diante de Deus, Deus ele responde o clamor. Deus ele responde o clamor do teu povo. Só que nos nossos dias nós achamos que Deus nos escolheu porque nós somos bonitos, que nós somos capacitados, que nós temos alguns dons. Não, querido. Talvez você está em algum lugar hoje porque existe um clamor subindo até Deus, e Deus achou graça em te levantar para que você faça alguma coisa. Eu vou dizer mais uma vez: se um dia Moisés tivesse colocado no coração dele que ele era maior do que a missão que Deus confiou, certamente Moisés teria perecido no meio do caminho. O problema nosso é que muitas vezes nós estamos olhando em volta e nós queremos que Deus dê condições para que a nossa vida fosse melhor, para que as nossas vidas fossem mais fáceis. Nós olhamos e falamos: Deus, por que eu estou passando isso? Por que eu estou passando aquilo? Não sei você, querido, mas tem algumas coisas que eu tenho passado que tem me impulsionado a amar mais o meu Senhor, a amar mais a presença dEle, a desejar ainda mais o Espírito Santo. Tem alguns lugares que Ele nos coloca que a gente olha e fala: Jesus, não tem nada aqui. Nós estamos no meio do deserto. Jesus, parece que não tem vida. Só que aí dentro do nosso coração começa a surgir um clamor dizendo: este é o lugar favorável para a manifestação da glória de Deus. Só que ainda você fica preso naquilo que você passou, que você viveu. Às vezes nós é um Zé Mané que fica olhando aquilo que os outros estão desfrutando e a gente fala: eu quero também. Oh, meu amigo, deixa eu te falar, você está no lugar certo, na hora certa e no tempo certo. Só que você precisa discernir e entender isso. E por fim, algumas coisas na sua vida que são intermináveis. Tem algumas coisas que Deus coloca fim, mas 95% nós temos que tomar a decisão de dizer: eu ponho fim sobre todas essas coisas. Se Deus tem nos levantado nessa cidade, você pode ter certeza que não é por aquilo que nós estamos fazendo, mas é por um clamor que está subindo nas vielas, nos hospitais, nos prostíbulos, nas faculdades, nas escolas. Se Deus está fazendo alguma coisa em nós, querido, não é pelas nossas capacidades, não é pelas nossas habilidades, porque tem muita gente mais habilidosa do que nós. Às vezes eu falo alguma coisa, eu olho para a pastora Vanessa, eu falei: meu Deus, ela como uma boa professora, ela fala: meu, está tudo errado. Você não sabe nem falar direito. Só que nós estamos entendendo que se Deus está fazendo alguma coisa é porque um clamor está subindo. Se Deus está fazendo alguma coisa é porque alguém oprimido está buscando aqueles que estão com o óleo fresco da presença de Jesus. Sabe por que a gente tem que buscar o óleo da presença todos os dias? Porque a unção não é colocada em você, a unção é colocada sobre você. Vou dizer mais uma vez para você guardar isso no teu coração: a unção de Deus não vem em você para você, a unção de Deus ela desce sobre você, para escorrer sobre todo o corpo, para escorrer sobre toda a congregação, para escorrer sobre toda a cidade. E se você dormir, querido, hoje, amanhã você pode ter certeza que você não vai ter mais unção nenhuma, vai ter secado.
Na onde que o óleo descia sobre Arão? Na onde? E escorria sobre aonde? E ainda mais aonde? Só que a gente quer unção para nós. A gente ouve por aí, um homem ungido. Cara, um homem ungido, se ele não tiver quebrado, ele não é ungido. Um homem ungido, se ele não tiver sem expressão, ele não é ungido. Um homem comissionado por Deus, se ele não estiver passando por luta, por problema, ele não é o homem de Deus. Porque a gente precisa entender que esses vales é o que está nos provando e provando o nosso coração. Não é aquilo que Deus está te dando, não é aquilo que Deus está colocando nas suas mãos, mas é aquilo que Deus está fazendo através de você, em meio ao sofrimento. Agora eu vou te fazer uma perguntinha, foi mais difícil para quem? Foi para Moisés ou foi para o povo sair do Egito? Foi para quem? Você acha que foi para quem? Foi para Moisés, querido. Você imagina o tanto de gente reclamando porque não tinha carne, o tanto de gente reclamando que não tinha água, o tanto de gente reclamando sobre o caminho que estava fazendo, o tanto de gente que estava piando na orelha de Moisés. Só que Moisés era o cara paciente. Moisés era o cara paciente. Você imagina, todo dia a mesma coisa. Eu quero água, eu quero carne. Tá muito longe. Quando a gente vai fazer uma viagem muito longa, sabe aqueles impacientes que falam, tá chegando? Nossa, será que vai demorar muito? Nossa, hoje tá demorando mais do que o comum, não tá? Antigamente nós ia para uma cidade ali chamada Salmourão, que eu acho que não tem nem no mapa. É mais fácil você chegar na Bahia do que chegar em Salmourão. Eu lembro que às vezes a gente ia com uns impacientes que passava aqui em Pompeia e falava, tá chegando? Eu falava, irmão, você não sabe nem para onde você está indo. Não está chegando não. Agora você imagina o dia inteiro no ouvido de Moisés. O dia inteiro um povo falando. Um povo que clamou pelo fim da escravidão, e quando o fim da escravidão chegou, clamou para voltar para a escravidão. Tem tanta gente aqui reclamando por coisa que orou e não consegue nem ser agradecido por Deus. Tem gente que clamou para Deus, Deus, eu preciso de um carro. Aí Deus confia um carro, agora ele reclama porque o carro dá problema. Tem tanta gente que clamou para casar, hoje casou, só vive reclamando. Não é verdade? Tem tanta gente que clamou para ter filho e hoje só fala esses imundícios que não me dá sossego. A gente precisa olhar para dentro do nosso coração e ver o que está saindo da nossa boca. Você precisa se analisar nessa manhã. E você precisa começar a olhar aquilo que você está declarando. Porque você vai viver por meio das suas palavras. Você vai viver por meio daquilo que você declara. Não é a lei do universo não que você atrai o que você fala não. Mas no evangelho é assim. Um povo, ó. Vai pro seu irmão, você faz assim. Hoje em dia a gente até abre a Bíblia para a gente vai orar para Fico imaginando Jesus, porque Jesus não é gente, graças a Deus. Ele não é nós. Chegando a gente num ambiente de oração diante de Jesus, abrir a Bíblia e falar, Jesus, tua palavra está falando isso, que eu quero isso, eu quero. Jesus fala, meu Deus do céu. Abre comigo em Êxodo. Olha que aí, gente.
deixar abertinho, hein, Abacuque. Nós precisamos entender que nós estamos passando por uma transição. O Brasil está passando por uma transição. A igreja convencional que você conhecia já não vai existir mais. A igreja para você ir no domingo frequentar já não vai existir mais. Não vai, Dani. O cara que vai vir na igreja só de domingo, eu estou falando de vir no culto, tá? De vir só no domingo ele não vai suportar. Porque a glória de Deus ela vai ser insuportável para aqueles que não estão perseverando em oração. A presença de Jesus ela vai ser insuportável. Então vai ter gente que vai entrar dentro dos nossos cultos, vai ter vontade de sair correndo. Ele até vai sair correndo, porque a glória de Deus vai ser tão, mas tão densa que a gente não vai conseguir suportar. A gente não vai conseguir fazer nada. Pastor, você está falando para mim que eu preciso vir na igreja de domingo a domingo, ô cabeção? Daqui uns dias não vai ter mais nem igreja para a gente se juntar. Você vai ter que se sustentar na palavra, na oração, dentro da tua casa, escondido com a tua família. Eu não estou falando de você vir bater um ponto. Eu estou falando de você se tornar um padrão de homem, de mulher santo. Vá, Jesus, provado no arrependimento e gerando dentro da tua casa uma cultura que não dependa de um templo para colocar a presença de Deus na tua vida. O mesmo povo que clamou para sair do Egito foi o mesmo povo que murmurou na primeira dificuldade. E Deus ainda falou: eu fiz eles caminhar pelo caminho mais longo, porque se ele deparasse com a guerra, eles iam embora. Êxodo capítulo 13. Se o meu povo se encontrasse com a guerra, eles iam voltar correndo para o Egito. Deus poupou um povo, Deus teve misericórdia, Deus fez o povo não lutar, para que o povo não voltasse para trás. Isso serviu até um tempo, querido. Deus te poupou de tanta coisa que você nem imagina. Para você estar aqui nessa manhã, Deus te poupou de coisas que você não imagina. Pastor, mas eu estou sofrendo. Talvez você está sofrendo pelas suas escolhas. Você precisa ter clareza disso. E você precisa assumir a responsabilidade daquilo que está acontecendo na tua vida e na tua casa. Só que a gente vai terceirizando. A fome é culpa de quem? Do governo não, a fome é culpa da igreja, que tem colocado no bolso dinheiro em vez de abençoar os pobres. As famílias estão sendo destruídas por causa do como chama aí? O movimento que está aí. Sei lá, o nome fugiu da minha cabeça. A família está sendo destruída porque estão colocando a ideologia dentro das escolas, estão colocando a ideologia na televisão. Querido, se a tua casa estiver guardada na presença de Jesus, ideologia do inferno nenhuma entra lá dentro da tua casa. Se você estiver guardado na palavra, marido, mal nenhum entra dentro da tua casa. Sabe por que nós estamos com medo dos rumores? Porque nós não nos tornamos um padrão santificado em arrependimento na presença de Deus. Agora eu creio. Querido, desde o princípio o que move o reino de Deus é o arrependimento, e isso não mudou. Eu não estou falando de remorso não, de você chorar. Eu não estou falando dos seus atos pecaminosos. Eu não estou falando disso. Eu estou falando da condição do teu coração. Porque antes de manifestar um pecado, gera dentro de nós uma raiz de iniquidade. Ninguém pula assim. Não pula. Eu posso falar um negócio para você? Guarde isso no teu coração. Vou falar aqui bem baixinho só para ficar entre a gente. A maior luta dos próximos anos não vai ser contra o pecado. Até porque o pecado tem se tornado comum até no meio da igreja. Não é, pastor Marcelo? Pastor, não fala de arrependimento de pecado não, senão os irmãos vão embora. Irmão, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Não posso fazer muita coisa, querido. A luta dos próximos dias vai ser contra a frieza do coração, vai ser contra a nossa omissão.
vai ser contra a nossa falta de coragem e falta de vergonha aqui, ó, e assumir a responsabilidade. De uma coisa eu tenho certeza: naquele grande dia, Jesus ele não vai prestar conta por essa igreja que nós estamos pastoreando. Deus vai prestar conta sobre a casa que Ele me confiou, sobre a esposa que Ele me confiou. Naquele grande dia eu posso apresentar, falei: Jesus, a Marília foi tocada. Ele falou: mas você perdeu a sua casa. Jesus, olha tanto de gente que nós salvamos, mas você perdeu a tua esposa, seus filhos, ficou todo mundo para trás. E ele fala: mas Jesus, por que nós perdemos? Ele fala assim, ó: por causa da omissão. Como eu sempre digo, querido, fazer igreja hoje em dia é muito fácil. Os meninos habilidosos que existem aqui, rapaz, se eu cantar para você que tem sabor de mel, eu garanto para você, nós cantamos sabor de mel, põe no Instagram, semana que vem não cabe gente aqui. Não é, João? Quem impedirá o agir de Deus, vou dar a volta por cima? Está infeliz que matou o marido e a igreja canta essas porcaria ainda. Claudinho, se nós fizer isso semana que vem, isso aqui está bombando. Se nós pedir no final do culto para os irmãos fazer uma fila aqui que nós vamos abençoar a tua vida, rapaz, semana que vem a fila vai dobrar a esquina. A gente vai falar para os irmãos: vamos almoçar. Os irmãos: não, quero passar na fila de oração primeiro. Porque nós acostumamos a depender de um homem, nós acostumamos a depender de alguém, e nós não assumimos a responsabilidade que está sobre nós. Só que Deus poupou o povo de uma luta. Só que para entrar na terra prometida tinha que ter guerra. Para sair do Egito você não vai enfrentar muitas guerras, é só você crer. Para sair da escravidão é muito fácil, você vai estar no primeiro amor. No primeiro amor a gente não vê nada pela frente. Você lembra quando você se converteu, como que era a sua vida? Você não se preocupava nem com dinheiro, você não se preocupava com nada, você só queria adorar a presença, não é verdade? Comigo foi assim. Nem trabalhar a gente queria, nem fazer nada a gente queria. Se falasse: ó, vamos passar a madrugada inteira, a gente vai falar: não, vamos passar a madrugada inteira. Vamos passar uns 3 dias, nós vamos passar uns 3 dias. Vamos dar tudo que a gente tem. A gente fala: vamos dar tudo que a gente tem. Por quê? Porque a gente está no primeiro amor, e quando a gente está no primeiro amor, a gente não mede consequência. Só que aí no primeiro amor Deus vai nos livrando de algumas coisas. Você parou para pensar que chegou um determinado momento da tua caminhada, as coisas começaram a ficar mais maduras e você teve que tomar decisões? Você parou para pensar que no comecinho você não tinha que tomar as decisões que você tem tomado hoje? No comecinho a gente só abre mão do que não é lícito. A gente abre mão das coisas que todo mundo vê. Só que quando as coisas começam a se tornar maduras, aquilo que não vê e aquilo que é lícito, Jesus pede para a gente, fala: me dá. Ô querido, a gente está aqui, nós abrimos mão de coisa para estar aqui também. Um avião não passou aqui em cima e lançou a gente de paraquedas e a gente com o microfone na mão. Nós abrimos mão de coisas para estarem aqui, para estar aqui hoje. De coisas boas, viu? Eu posso dizer que eu abri mão de coisas boas, viu? Tinha vergonha até esses dias. E eu comecei a orar ali e falei: Jesus, acho que eu não tenho vergonha não. Eu vi aqui uns homens falando: eu abri mão disso, daquilo outro. E Jesus falou assim: não, você abriu mão de muita coisa. O problema é que a gente sempre vê do outro uma proporção maior, não é verdade? Só que hoje, querida, amanhã sabe o que era para mim estar fazendo? Entrando numa agência bancária, sentado numa cadeira de gerente, atendendo uns irmãozinhos, umas irmãzinhas. No final do dia, estava com o bolso cheio de dinheiro. Nós escolhemos fazer o que, Pé? E a cara do João todo dia, 6 horas da manhã, do Cauê, os meninos lindos de Jesus. De chegar aqui, sentar aqui e ser amassado por Deus, de verdade. De sair sem... A gente sai, tem dia sem vontade de fazer nada, de olhar para ninguém. Aí a gente põe o pé para fora e a gente fala: nossa, que glória, a gente está no ambiente de Deus. Deus, olha, Deus guardou. A gente põe o pé para fora, o telefone toca. Aí um abençoado fala: aconteceu isso. Você falou: Jesus, como pode acontecer isso? Aí o outro liga: pastor, não sei o que, acabou o dinheiro aqui. Ai, meu Deus do céu, e eu não trabalho mais no banco. O pastor cortou a luz da minha casa. Eu falei: meu Deus do céu, quer tomar banho na minha? Porque dinheiro para pagar nós não tem. Não é mais tempo, cara, da gente renunciar o que é lícito. É tempo da gente renunciar tudo.
É o tempo de você abrir mão das suas convicções. A primeira coisa, o primeiro conselho que eu dou para você hoje: abre mão das suas convicções, jogam ela no lixo. Porque eu não sei você, mas eu vejo daqui na sua carinha que as suas convicções estão fazendo você sofrer. A gente parece que nós estamos pegando uma corda assim, a corda, sabe aquelas vidinhas clichê que tem que a corda vai machucar na mão, mas a gente não solta. Porque a gente quer provar para nós mesmos que nós estamos certos. Querido, falei isso aqui ontem de manhã. No reino de Deus nós temos muito mais obrigações do que direitos. No reino de Deus nós temos muito mais deveres do que direito. Só que como que a gente é no cego, a gente não lê a Bíblia, a gente não se relaciona com Ele, a gente acha que Deus ele nos deve alguma coisa. Não deve, querido. Deus não te deve nada, Jesus Cristo não te deve nada, o Espírito Santo não te deve nada. Tudo que Ele fazer na tua vida a partir de agora é um bônus para você, porque merecer a gente não merece. Você merece alguma coisa? Nós precisamos entender o tempo que nós estamos vivendo. Deus nos poupou de muitas coisas e de muitas lutas. Só que agora o negócio vai ficar um pouco mais estreito, porque para entrar na terra que Ele prometeu tem que ser valente. Para entrar na terra vai precisar ser valente. Agora eu te pergunto, a primeira guerra que teve em Êxodo capítulo 17, quem estava em cima do monte com as mãos levantadas? Oi? E quem mais? Oi? Então nós entendemos que na primeira guerra que o povo enfrentou, quem estava com as mãos erguidas eram os sacerdotes. Não era? Moisés estava com a mão erguida e o sacerdócio estava sustentando ele. Primeira guerra. Só que quem estava lá embaixo lutando a guerra? Quem que estava batalhando? Quem que estava liderando o povo na guerra? Josué. Um homem que estava lá assim, com as mãos erguidas, o sacerdócio sustentando ele. Só que tinha gente lá embaixo lutando as guerras. A gente precisa deixar bem definidinho essas coisas, para que você não veja alguns homens somente com as mãos levantadas e você fale, ele não faz nada da vida. Para que você não veja homens lutando na sociedade, você fala, ele não levanta a mão. Que você vê homens somente escorados, segurando como suporte algumas coisas, fala, mas ele não faz nada, ele não levanta a mão, ele não luta. Vai ficar aí sustentando. A gente precisa estar bem definidinho naquilo que está acontecendo, porque se a gente entender, a gente coopera. Com tudo aquilo que a gente não entende, a gente destrói. Vou dizer mais uma vez, tudo aquilo que nós entendemos, nós cooperamos, aquilo que nós não entendemos, nós destruímos. Você quer ver? Quando um irmão se levanta com muita glória, que um irmão bastante, como eu posso dizer, expressivo, ele adora a Deus de uma forma extravagante. A primeira coisa que a gente fala assim, quando a gente não entende, que exagero, para que isso? Quer aparecer para os outros. Você entendeu? A gente fala que a gente quer aparecer para o outro. Olha lá do jeito que ele pula, do jeito que ele grita, do jeito que ele deita no chão. Aí automaticamente com as nossas palavras a gente vai matando assim, ó. Aí chega um irmão e fala, irmão, não precisa disso não. Irmão, isso é coisa de menino. Irmão, não. Aí o outro fala, não, quando ele chegar à maturidade ele vai entender que não precisa de todas essas coisas. Não é? Só que talvez o mesmo irmão que faz todas essas coisas, ele olha o irmão quietinho, que às vezes só está assim, ó, chorando. Aí por não entender o que o irmão está vendo, ele fala, mas não levanta a mão, não dá um glória. Olha as coisas acontecendo e ele não fazendo nada. Aí por não entender, em vez de nós edificarmos, nós destruímos. E aquilo que Jesus queria que nós avançamos como igreja, a gente não avança, a gente fica parado no meio do lugar. Porque os que era para lutar, a gente quer que eles levantem a mão, e os que tem que levantar a mão, a gente quer que eles lutem. Aí vira uma confusão. É por isso que Jesus estabeleceu os 5 ministérios. Os 5 ministérios não foi para evidenciar um homem, mas foi para evidenciar um padrão, para mostrar que existe um padrão no reino de Deus. Existe um padrão e homens seguem um padrão, que nem todos os homens vão ser iguais, mas todos os homens cooperarão para o retorno do Messias.
Você precisa entender isso, você precisa entender a tua particularidade no corpo, porque senão você não vai cooperar, e quando você não coopera, você vai embora, você desanima. Quanta gente aqui não se sente nem especial mais? Fala, eu não tenho ministério. Querido, Deus não deu ministério para ninguém. Eu não tenho chamado. Querido, deixa eu te frustrar, Jesus não chamou ninguém para fazer nada. Deus não deu chamado para ninguém. Ah, mas eu não tenho nada. Você tem, mas é porque você está interessado em algumas coisas que não vão existir mais. Se nós estamos aqui hoje pregando a palavra pela misericórdia, mas nós sabemos que daqui uns dias nós não vamos precisar pregar mais, porque a palavra dele diz isso, que ele colocará a lei dele no nosso coração para que ninguém mais nos ensine. Então a gente precisa entender isso, que vai tudo diluir. E se tudo vai diluir no corpo, eu preciso estar inserido no... Se tudo vai diluir no corpo, eu preciso estar diluído no... Eu preciso fazer parte. Uma prótese pode desempenhar muito bem a função dela, mas ela vai continuar sendo uma prótese. Sabe por que hoje muita gente não chora pela igreja de Jesus? Porque é uma prótese no corpo, vem, serve e vai embora. Sabe por que muita gente não consegue mais acreditar nas pessoas? Porque não está inserido no corpo. Está até servindo como uma prótese, mas não está diluída no corpo como um membro vivo, que sente, que toca, que faz todas as coisas que o Cristo está fazendo. Agora você imagina comigo, se Josué não tivesse entendido o papel dele, a primeira coisa que ele ia fazer, ele ia subir no monte e falar, sai daí Moisés, deixa eu um pouquinho. Arão, sai daí que o seu trabalho é muito fácil, deixa que eu sustento. Sai, Ur, deixa que eu sustento. Vai lá lutar. Pensou, Dani? Amanhã eu vou falar pro Daniel, você não vai ser mais o borracheiro não, eu vou trocar o pneu no seu lugar. Eu não sei nem colocar um macaco debaixo do carro para levantar direito. Esses dias eu fui trocar na rua, o negócio trupicou por todo lado. Imagina, João, amanhã nós vai trocar pneu no lugar do Dani? Para um Uninho assim, a gente até troca do Uninho, mas eu quero ver parar uma Scania do lado, senão vamos conseguir trocar. Você precisa entender o teu papel e a tua particularidade para que você flua naquilo. Para sair do Egito, Deus levantou um homem paciente. Para entrar na terra, Deus levantou um homem guerreiro. Vou dizer mais uma vez, para conduzir no deserto, Deus levantou um homem paciente. Mas para entrar na terra, Deus levantou um guerreiro. Vamos trazer agora para Jesus? Para tirar o povo da escravidão eterna e para salvar o povo, para entregar o povo, Deus ele primeiro envia Jesus, servo, para nos ensinar um modelo e um padrão. O Jesus paciente. Olha como Jesus foi paciente com Pedro. Foi pouco paciente ou muito paciente com Pedro? É aquilo que nós estávamos falando. Sabe por quê? Por isso não acredita em gente. Porque a gente vê Jesus fazendo essas coisas. Ele levanta Jesus como um servo para ser um modelo para todos nós. E Jesus nos convida e nos conduz à salvação. O cordeirinho. Jesus morreu como o quê? Como um cordeiro. Como uma ovelha muda. Jesus tinha o poder de mudar todas as coisas, sim ou não? Tinha sim ou não? Mas ele não mudou. Porque ele estava nos ensinando o padrão que nós precisamos ser. Nos deu a salvação. Hoje se você está comendo é porque Jesus te entregou a salvação. Se hoje você está respirando é porque Jesus te entregou a salvação. Se hoje você está aqui é porque Jesus te entregou a salvação. Então por favor comece a viver como um salvo. Comece a viver como alguém remido pelo sangue do Cordeiro. Dá para traduzir muito bem Moisés personificando Jesus. Muito bem. Um clamor subindo, Deus estabelecendo um homem para conduzir. Só que eu não sei você, como que Jesus vai voltar da segunda vez? Alguém sabe como que Jesus vai voltar pela segunda vez? Oi, João? Jesus vai estar montado no seu cavalo branco. Jesus vai estar com o seu exército.
Jesus, ele não vai vir como um guerreiro. Jesus, ele vai vir como um manso. Jesus vai vir como um guerreiro. Ele não vai vir como salvador, ele vai vir como um general. Ele não vai nos convidar à salvação, ele vai nos convidar para a guerra. Nós precisamos entender que existe uma transição nos nossos tempos, e se nós não nos levantarmos como valentes, nós ficaremos para trás. Se nós não nos levantarmos como valentes, nós ficaremos olhando e nós ficaremos frustrados, se não formos ungidos de valentia. A gente não vai entender o que está passando. Agora nós estamos andando igual uns moribundos na rua, uns doentes, parecendo que nós estamos servindo alguém que não existe. Os deuses, sim, esculpidos por mãos de homem, eles não têm boca para falar, eles não têm ouvidos para ouvir, eles não têm mão para apalpar, mas o Deus vivo, Ele nos ouve, Ele fala, Ele nos apalpa, Ele nos entrega algo, o Deus vivo. Na primeira vez, não, que Deus queria falar com os religiosos, Deus levanta os profetas. No Antigo Testamento, quando Deus quer falar com aqueles que são religiosos, Deus levanta o profeta. Sim ou não? O tempo todo. Deus levanta um profeta para levantar dentro do povo dele um padrão exato. Ó, faz desse jeito, faz daquele jeito, faz daquilo outro. Você pode perceber, os profetas não faziam. Os profetas saíam de evidência. Liberavam a palavra e falavam, agora a responsabilidade é com vocês. A responsabilidade agora é de vocês. Tá vendo os caminhos? Então vai por aqui, ó. Aí o profeta fazia o quê? Sumia. Só que Hebreus capítulo 1, a partir do versículo 1, diz que nos últimos dias, nos primeiros dias, Deus falou por meio dos profetas, mas nos últimos dias Ele falou por intermédio do Filho. Quando Deus quis falar com a religião, Ele levantou um profeta, mas quando Ele quis falar com a humanidade, Ele levantou o Filho. Vou dizer mais uma vez, quando Deus quis tocar a casa dele, Ele levantou no meio da casa um profeta, mas quando Deus quis tocar a cidade, Ele levantou o Filho. Porque o Filho, ele não vai liberar uma palavra e sair. O Filho, ele vai se personificar a palavra e vai falar, eu sou o padrão, eu sou o modelo, eu sou. E todo mundo não vai ouvir o que ele está falando, todo mundo vai ver o que ele é. Nós precisamos entender que nesses dias aquilo que nós falamos não vai ter mais valor, porque se o nosso padrão é a nossa conduta, não testemunhar o que nós estamos falando, não vai ser porcaria nenhuma. Hoje, por que tem muita gente sofrendo na mão de homem ruim? Por que tem muita gente sofrendo na mão de homem que está se aproveitando? Porque não existe um padrão definido na igreja de Jesus, para que eles sigam e não para que eles ouçam. Não é por muito falar, querido, que as coisas vão acontecer, mas é por aquilo que nós estamos nos tornando. E mole do jeito que a nossa geração está, dificilmente a gente vai suportar os dias maus. A gente não consegue ser fiel na oração, que é o básico da vida do cristão. Pastor, estou mal, você está mal porque você não ora, querido. Desculpa a sinceridade. Pastor, eu não sei o que fazer. Você não sabe o que fazer porque você não tem um trato com as escrituras. Pastor, eu estou perdido. Você está perdido porque os decretos de Deus não entrou dentro do teu coração. Porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, se eu estiver debaixo da palavra, não tem caminho ruim, não tem caminho desconhecido. Não existe caminho ruim e não existe caminho desconhecido daqueles que estão cravados na palavra de Deus.
comigo, arrependimento ainda é a chave do reino de Deus. Cara, aqui já. Um pouquinho de tempo. Porque se a gente não se arrepender, a gente vai ficar que nem nós fica aí. Dani, se a gente não se arrepender, Dani, a gente vai ficar como tá, todo mundo fica. O arrependimento que promove uma nova vida. Acredite em mim, por favor. O que vai promover uma nova vida é o arrependimento. É nós nos arrependermos verdadeiramente. É nós estabelecermos os princípios eternos e celestiais através do nosso arrependimento. Talvez você entrou aqui se sentindo um porcaria. Você está se sentindo certo que nós é uma porcaria mesmo. Talvez você entrou aqui se sentindo um nada assim, cara. Por favor, você está na condição correta que Deus gosta. Não estou dizendo de remorso. Talvez algumas pessoas entram com remorso. Remorso não muda nada. Remorso só vai fazer você ficar bonito na frente das pessoas. Estou falando de arrependimento. Ai, pastor, eu me sinto cocô. Me sinto vazio. Todo dia que a gente sobe para pregar, a gente está vazio. Todo dia que a gente coloca para orar, a gente está vazio. Toda vez que a gente se coloca diante dele, a gente está vazio. E 99% das vezes a gente continua vazio. Porque nós entendemos que nós somos um condutor e tudo aquilo que desce para a gente precisa ser liberado na congregação. Tudo aquilo que libera sobre a gente precisa ser abençoado para o próximo. Tudo aquilo que Deus faz por intermédio de nós é para os outros, não é para a gente. Repita mais uma vez, a chave do reino de Deus ainda é o arrependimento. Transição hoje. Nós vamos concluir, nós sairemos daqui nessa manhã com as nossas espadas na mão, prontos para lutar. Nós sairemos daqui nessa manhã como guerreiros. Amanhã você não vai se levantar como um morto. Amanhã você vai se levantar como um guerreiro. Você vai se levantar como um guerreiro, como uma guerreira. Roque andará brachore de querer brafuque arará. Dai, nós precisamos guerrear, Dai. A gente precisa guerrear. Nós precisamos guerrear, Diogo. Nós precisamos ser valente, Giovana. Ricardão, nós precisamos ser macho, cara, nesses dias. Para defender a igreja de Jesus, não. Para defender as nossas famílias. Para defender os nossos filhos, para defender o padrão. O reino de Deus não precisa de defensor. Jesus nunca precisou e nunca vai precisar de defensor. A única coisa que Jesus está nos clamando é para defender um padrão de arrependimento e de santidade. 2 Crônicas capítulo 29 e capítulo 30, Ezequias, ele assume o reinado com 25 anos. E a primeira coisa que Ezequias faz, ele fala: por que existe um muro em volta do templo? Por que as portas do templo estão fechadas? Por que os utensílios consagrados não estão mais aqui? Ezequias fala: alguma coisa está errada, não é o padrão que Davi estabeleceu. Aonde estão os levitas? Aonde estão os cantores? Aonde estão os sacerdotes? Aonde estão os tangedores? Fala: alguma coisa está errada, porque eu li, eu compreendi, eu entendi que o padrão não é esse. Aí Ezequias fala: então vamos lá? Quem aqui é sacerdote? Aí uns levantam a mão. Quem aqui é de família sacerdotal? Outros levantam a mão. Fala assim: então vem cá, a partir de agora os sacerdotes se consagrem. E o povo está tudo agitado, todo mundo está agitado. E fala: Ezequias, e agora? Ele fala: calma, vamos restaurar primeiro o sacerdócio. Vamos restaurar o primeiro daqueles que são encarregados de estarem diante de Deus. Aí o sacerdócio é estabelecido. Aí ele fala: beleza, o sacerdócio está santificado. Se arrependeu? Nos arrependemos. Agora vamos preparar os levitas, aqueles que cuidam da movimentação do templo.
aqueles que irão santificar os utensílios que foram corrompidos. Aí os levitas vêm e começam a se santificar. Se santificou? Se santificou. Agora vamos, sacerdotes, oferecermos sacrifício de arrependimento. Vocês estão santificados? Estamos. Convida o povo. Ele fala: não, ainda não libere sobre a cidade. Aquilo que está acontecendo precisa ser entre quatro paredes. Ninguém precisa ficar sabendo o que nós estamos construindo. Não chama o povo, não chama. Vamos oferecer. Só que aí quando o sacrifício, ele fala: não, pera, que falta um negocinho. O que falta? Falta a adoração. Davi estabeleceu o sacrifício através da adoração. Davi estabeleceu o sacrifício através de homens e mulheres com as mãos levantadas. Aí ele fala: então beleza, onde estão os cantores? Aí ele fala assim: tá lá, que vamos chamar os cantores. Aí ele chama os cantores: Ju, fecha a porta. Todo mundo entra. Aí eles começam a declarar que o Senhor é bom e a misericórdia dura para sempre. E aí começa a dar sacrifício. Aí começa o sacrifício. Os levitas posicionados, os sacerdotes posicionados, os adoradores e os tangedores. Ainda a Bíblia ela é clara, fala assim: os tangedores começam a profetizar. Segunda Reis, quando Samaria está cercada, chamam o profeta Eliseu. Eliseu fala: antes de eu profetizar, eu preciso de um tangedor. E a palavra diz que o tangedor, quando começa a ministrar, a mão do Senhor toca a terra. Eu vou dizer mais uma vez, para vocês entenderem: quando vocês estão ministrando, vocês são encarregados de atrair a mão do Senhor sobre a congregação. Vou dizer mais uma vez: quando nós estamos no altar posicionados em adoração, nós somos responsáveis em atrair a glória de Deus. Aí começa. Aí nós personificamos aqui o que aconteceu no deserto. Homens com a mão levantada são os sacerdotes, os levitas são o suporte, e os tangedores são os caras que estão na guerra. E tudo aquilo começa a se movimentar, e começam a declarar a bondade do Senhor, e a fumaça começa a subir, o incenso começa a subir, e a cidade começa a dizer: faz tempo que eu não vejo um incenso subindo, faz tempo que eu não vejo um sacrifício no altar, faz tempo que eu não vejo o Deus descendo na casa. E o povo começa a se reunir ao tabernáculo. Aí Ezequias fala: pera. Ezequias fala: pera. Porque quando a igreja for tocada pela glória de Deus, a igreja ela vai precisar ter discernimento para parar o mover, para anunciar para a cidade aquilo que está acontecendo. Aí no capítulo 30, Ezequias fala: tá tudo certinho, tá? Os sacerdotes posicionados, e os levitas estão no cuidado, e os tangedores, estamos profetizando. Ezequias, agora eu preciso de corredores, eu preciso de mensageiros, porque agora nós vamos celebrar o Cordeiro. Mas Ezequias está fora de época. Ezequias está dizendo: vocês precisam entender que a partir do momento que o altar for restaurado, a guarda foi edificada, a profecia foi liberada, é o tempo oportuno de Deus. Mas Ezequias, a Páscoa não se comemora, não tem problema, mas nós comemoraremos o sangue derramado pelo Cordeiro. Nós comemoraremos o sangue derramado pelo Cordeiro. Aí Ezequias pega e manda. Aí Ezequias chama os corredores, os mensageiros, e fala assim: ó, o que vocês contemplam, o que vocês vê? Aí eles falam: eu vejo Judá e Israel dividida, eu vejo um povo fortificado de um lado e um povo afligido do outro, eu vejo um povo santificado do lado e um povo abandonado para o outro, eu vejo um povo com fartura de um lado e do outro lado eu vejo um povo com escassez, eu vejo um povo que está desperdiçando as coisas e os outros que estão comendo o que resta no chão. E Ezequias fala: então vamos anunciar para todo mundo que o altar está restaurado e que a glória está aqui dentro. Ezequias fala: abre as portas do templo, abre as portas da casa, deixa que todo mundo veja a glória, deixa que a cidade... Deixa que a cidade contemple que o sistema religioso caiu e a glória de Deus agora é que nos conduz. A canção é dada por Ele, a palavra é dada por Ele, a edificação é dada por Ele.
Ezequias declara: abrem as portas, libere mensagens sobre a cidade, libere mensagens sobre Judá, libere mensagens sobre Israel. Se um dia o sacerdócio foi corrompido, não está mais. Se um dia o exercício levítico foi corrompido, já não existe mais. Se um dia não houve mais profeta para profetizar a palavra do Senhor, agora existe profeta. Natan, os corredores vão a milhão carregando uma mensagem, dizendo que a glória de Deus voltou ao templo. O primeiro lugar que ele foi, Dani, foi no povo dele. O primeiro lugar que ele bateu um papo foi com o povo de Judá, o povo que conhecia a palavra. Ele falou assim: a glória voltou. Os caras não voltou não. A glória está entre nós, não foi restaurado não. Os caras viraram uma chacota, os caras viraram uma escória. Todo mundo dava a risadinha deles falando: não voltou não. Mas para que nós precisamos ir lá? Nós precisamos ir lá para celebrar o Cordeiro que está vindo para ser emolado. Nós precisamos lá para celebrar a Páscoa do Senhor. Nós vamos lá celebrar o fim da escravidão. Vamos lá. Os caras: não, nós já está tanto tempo aqui, nós já estamos tanto tempo aqui. A igreja, Rafa, ela está liberando uma voz na cidade. E eu vou dizer para você: a cidade tem ouvido, quem não tem ouvido é a própria igreja. Homens e mulheres têm se levantado como uma voz profética nos nossos dias, dizendo: o Messias está vindo. E a igreja está não está não, ele está de brincadeira. Ouça, querido, nós não temos mais tempo para perder. Nós não temos tempo para perder. Nós não temos tempo para perder. Uma voz profética é liberada dizendo: se levante e celebremos o fim da escravidão como guerreiros. E sabe por que o povo duvidou? Eu fecho aqui. Sabe por que o povo duvidou? Porque o povo sabia que teria que mudar o comportamento. Rafa, o povo sabia, o homem sabia, pastor Marcelo, que se ele ouvisse a voz de Deus, ele precisava mudar o padrão dele. A mulher sabia que se ela ouvisse a voz de Deus, ela precisaria mudar o padrão dela. Os filhos sabiam que se ouvissem a voz do Cordeiro, eles teriam que mudar o padrão. E para aqueles que não querem mudar o padrão, eles fazem: mas não é assim não. Não é assim não, Zé Mané. O caldo está ficando grosso, querido. O caldo está entornando. Não é mais tempo da gente tomar leitinho espiritual não. De nós queremos vinda. Não é mais tempo da gente ir para a internet e ouvir a mensagem do Luiz Hermino, do apóstolo Rafael Bispo e admirar. É tempo de nós ouvirmos e falar: eu quero ser isso também, então eu vou me tornar um padrão. Eu quero ser uma voz para minha casa também, então vamos nos tornar um padrão. Eu quero evidenciar o fim da escravidão, então vamos tornar um padrão. Mas isso não é coisa, querido, para covarde, isso não é coisa para fraco, isso não é coisa para medroso, isso é coisa para valente. Porque assim como Paulo diz, o Espírito que está sobre nós não é um espírito de covardia para nos provocar em temor, muito pelo contrário, é o Espírito que nos provoca valentia. Como exército nos levantamos com a ordem do céu, nos levantamos como exército, nos levantamos com a ordem do céu. Existe um convite para os valentes. Existe um convite para os valentes. Como exército, nos levantamos com a ordem do céu, nos levantamos como exército, nos levantamos com a ordem
Marília passou por isso nesses últimos anos. Deus restaurou o sacerdócio em secreto. Deus restaurou o levítico em secreto. Deus habilitou os tangedores em secreto. Agora é a hora de nós comissionarmos os mensageiros e os corredores que proclamarão sobre a cidade que o sangue do Cordeiro foi liberado, que o sangue que nos tira da escravidão foi liberado. É um tempo dos corredores serem habilitados, os mensageiros sendo habilitados para liberar um convite dizendo: vem e vede, porque a água limpa saindo da fonte. Vem e vede, porque a religiosidade caiu. Vem e vede, Marília, porque o Senhor se levantou como o Rei dos Reis, o Senhor forte das batalhas. Poderoso nas batalhas, Ele é o Rei da Glória, Jesus, Ele é o Rei da Glória. Escute, nós entramos em dias de convocação. Nós entramos, em dias de convocação. E só para os covardes eu quero que venha aqui, né? Vem aqui que eu vou orar só pelos covardes. Não vou orar pelos valentes, não. O que Deus está levantando nesse tempo é homens covardes, medrosos, que se lançam aos pés deles dizendo assim: eu não tenho nenhuma valentia, mas se o Espírito do Senhor entrar em mim, eu me levantarei como um leão sobre essa cidade. Eu me levantarei como um padrão nessa cidade. É só para os covardes e para os medrosos. É aqueles que se quebram, querido. É aqueles que se quebram diante da presença dEle. É aqueles que se lançam em uma convocação. É tempo de homens quebrados se levantando como valentes. É tempo de homens e mulheres quebrados que se levantam como valentes. Nos levantamos com a ordem do céu. Homens quebrados tocarão essa cidade. Homens prostrados tocarão essa cidade. O exército, nos levantamos com a ordem do céu. Nos levantamos como o exército. Nos levantamos com a ordem do céu. Nos levantamos como o exército. Nos levantamos com a ordem do céu. Eu vou dizer mais uma vez, nós entramos em dias de convocação. Os homens mais valentes dessa cidade são esses que estão prostrados aqui. Os homens mais valentes dessa nação são os homens que estão prostrados aqui. Porque para se levantar com uma voz todo mundo se levanta, mas se quebrar diante da voz é para poucos. E é esses homens que Deus se levantam. Não é os que se levantam como uma voz, mas é aqueles que se quebram. Só nos resta
Vem ao nosso encontro, desejamos provar teu agir. Não seremos os mesmos, não seremos os mesmos quando Jesus entrar, quando Jesus entrar. Existe um mover de quebrantamento aqui nessa manhã. Existe um mover, se quebre diante dele, por favor. A gente tem sido quebrado diante de tantas coisas nesses últimos tempos. É um tempo da gente deixar ser quebrado por ele. Sabe o que eu vejo aqui nessa manhã? Que nós estamos dentro da caverna de Adulão. Os caras problemáticos, endividados, os caras que sem perspectiva, sem sonho, que foi encontrar um fugitivo chamado Davi. Pensa comigo, Davi sozinho dentro de uma caverna e começa a chegar um monte de cara desajustado. Aí Davi, eu fico imaginando Davi pensando, o exército de Saul é tão poderoso e eu vou com esses caras aqui. Só que Davi tinha na mão uma espada que derrubou um governo, o governo de Golias. Davi tinha na mão uma espada que derrubou o governo que Golias estava tentando estabelecer. Querido, não importa a condição que nós estamos aqui nessa manhã, o importante é que nós temos na mão a arma que está derrubando todo o principado e toda a potestade nessa cidade. A arma que está derrubando os governos corruptos dessa cidade. A arma que está derrubando os altares imorais dessa cidade. A arma que está derrubando a prostituição dessa cidade. Então não importa a nossa condição, o que importa é a voz que está entrando dentro de nós dizendo: se coloque de pé, valentes. Se coloque de pé, valentes. Se coloque de pé, valentes. E quando Jesus entrar, quando Jesus entrar, não seremos. Os valentes se levantaram para evidenciar um padrão do Messias. Será que você pode aplaudir ao Senhor?